A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Vitor, você está no canal Expondo as Escrituras. E nesta oportunidade, nós estaremos estudando um pouco mais da Palavra de Deus através da lição bíblica de número 9, que tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Essa lição será estudada presencialmente no dia 2 de junho de 2024. Então fique até o final e seja edificado pela Palavra de Deus para a glória do nome dele. Queridos irmãos, quero aqui, a título de introdução, abordar os tópicos e aquilo que nós iremos falar neste vídeo. E por primeiro, nós iremos conceituar biblicamente o que é tentação, ou melhor, no tópico de número 1. No tópico de número 2, nós vamos mostrar como o Senhor Jesus lidou com a tentação. No tópico de número 3, nós vamos apontar estratégias que nós precisamos ter para resistir às tentações. Lembrando que a tentação faz parte da caminhada cristã. Em algum momento da nossa vida nós iremos ser tentados, se não em todas as áreas, se não em todas as esferas. A tentação ela pode ser diária, como pode ser de vez em quando. Nós somos tentados segundo a cobiça da nossa carne, diz a palavra de Deus. Então a tentação ela é um obstáculo que nós temos na nossa caminhada cristã. E nós devemos vencê-la. Vencê-la, triunfar sobre a tentação, sobre o pecado. E assim, permanecendo fiéis ao Senhor, nós temos a certeza que nós vamos ser salvos propriamente dito. Quando eu digo isso, estou me referindo ao que eu falei lá nas primeiras lições, que nós fomos salvos no dia que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Nós estamos sendo salvos, que é a caminhada cristã. Esse percurso que nós estamos percorrendo. E nós seremos salvos. Isso acontecerá no arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier até os ares e a sua igreja ir de encontro com ele. E a Bíblia nos garante uma transformação do corpo, e nós teremos corpos semelhantes ao do Senhor Jesus. E ali então nós seremos propriamente salvos, e não haverá mais corrupção ou chances de nós nos corrompermos em algum momento. Mas enquanto nós estamos ainda sendo salvos, que é nessa perspectiva de agora, nós enfrentaremos as tentações pelo caminho e nós precisamos resisti-las, nós precisamos vencer essas tentações para que nós não viemos a perder a nossa salvação. Vamos ler aqui então o texto áureo. No texto áureo é um texto que se encontra em Mateus 26, 41, que diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus, ele está no jardim do Getsêmani, numa quinta-feira, vésperas da cruz. Jesus, ele vai até esse lugar chamado Getsêmani, leva ali o círculo de discípulos mais próximo dele, que é Pedro, Tiago e João. E Jesus chama esses discípulos para compartilhar com eles esse momento agonizante de enfrentar a cruz. Eu julgo ser o momento mais doloroso, mais difícil de Jesus na sua vida ministerial, que é esse momento em que ele está no Getsêmani. Ele menciona, melhor dizendo, a sua oração a Deus por 3 vezes de forma muito intensa, de forma agonizante. O texto diz que ele sente muita tristeza e muita angústia. O evangelista Lucas nos dá um detalhe muito importante, enfatizando esta tristeza e essa angústia que Jesus estava sofrendo nesse momento, que Lucas ele registra que Jesus chega a suar gotas de sangue. Então foi um momento muito doloroso da parte de Jesus. E Jesus ele estava a caminho, como eu já disse, a caminho de ser preso, de ser julgado, condenado e crucificado. Então, Jesus leva esses discípulos e pedem para eles orarem juntamente com Jesus. E esses discípulos, então, eles dormem, eles estão com tanta tristeza também, eles estão sentindo tanta tristeza que eles dormem. A tristeza deles também é profunda. Não como a de Jesus, que iria padecer na cruz, mas a tristeza deles também era profunda. Eles iriam perder o Mestre. Na ideia deles, na cabeça deles, todas as vezes que Jesus falava sobre a sua missão, seu objetivo, que era a cruz, eles se entristeciam. Então, eles dormem. Então, Jesus, ao voltar até eles,
e encontra eles dormindo, Jesus profere essas palavras aos discípulos: vigiai e orai. O que Jesus está querendo dizer aqui? Literalmente, Jesus está falando: olha, vocês precisam se manter acordados e orando a Deus. Vocês precisam estar orando, como se Jesus estivesse dizendo assim, orando por vocês mesmos. E Jesus mesmo diz o porquê. Jesus mesmo explica o porquê dessa sua fala. Ele continua dizendo no texto: para que não entrais em tentação. Vigiem e orem, para que não entrais em tentação. Essa tentação dos discípulos era, a princípio, nesse exato momento em que Jesus fala isso, era o de sucumbir ao sono físico e assim fracassar em sua responsabilidade de apoiar Jesus. Claro que Jesus também poderia estar alertando eles, e eu acredito nisso, de que eles também iriam passar uma tentação de negar Jesus, de abandonar Jesus, de fugir, de deixar Jesus padecendo sozinho. Eu acredito piamente nessa interpretação também desse texto. E Jesus estava prestes então a enfrentar a cruz, e os discípulos, ao presenciar essa dura realidade, então poderia negá-lo. E foi o que aconteceu. Nós sabemos disso, que todos os discípulos, João só, com exceção de João, que ficou mais próximo de Jesus ainda, mas os demais discípulos todos abandonaram Jesus. Todos. E Jesus avisou nesse momento para eles se manterem vigilantes e orarem a Deus, para que eles não caíssem nesse tipo de tentação de abandonar Jesus, de negar Jesus. Aqui eu vou abrir um parêntese. Todas as vezes que alguma tentação vem até nós, todas as vezes que nós somos tentados, seja qual for a tentação, seja de quem for a tentação, qual for o agente, seja o diabo, a nossa natureza, ou o mundo, seja como for, o objetivo do mundo, da nossa carne e do diabo, o objetivo deles é nos tirar do foco, do objetivo de servir a Deus de todo o nosso coração, da nossa missão que é ser salvo, da nossa missão que é glorificar a Deus. Todas as vezes que as tentações vierem sobre nós, é a fim de que nós neguemos a Jesus. É a fim de que nós abandonemos o Evangelho, abandonemos o Senhor Jesus, voltemos à prática do pecado, à pecaminosidade. Então, ser tentado é pecado? Não. Ceder à tentação é pecar. Agora, as tentações vêm para nos tirar da comunhão com Deus, para nos tirar de um relacionamento com Deus. Então nós devemos nos atentar a isso. Foi isso que aconteceu com os discípulos e Jesus falou para eles vigiarem e orar. Porque senão eles iriam realmente cair nessas tentações. Outras tentações que provavelmente os discípulos passaram após a crucificação de Jesus foi o medo, a solidão, a dúvida, a culpa, por exemplo. Parece que os discípulos tiveram dúvida de quem era Jesus. Pedro e alguns outros discípulos voltaram à sua prática normal de pesca. Aqueles dois no caminho de Emaús também estavam cheios de dúvidas. Então, todo esse tipo de sentimento, toda essa situação dos discípulos, após Jesus ser preso, nos mostra que Jesus avisou eles para eles vigiarem e orarem, para que eles não caíssem nesse tipo de tentação e assim, de alguma maneira, deixar a comunhão com Cristo, deixar o foco de servir a Deus, fazer a obra de Deus, porque Jesus já os tinha enviado no seu ministério terreno. Eles já tinham visto maravilhas, eles já tinham expulsado demônios, pregado. Então, há uma mistura de sentimentos que parece ser como se fosse realmente uma tentação para tirar eles do foco. Mas Jesus avisa aqui: vigiai e orai para que não caias em tentação. E Jesus continua dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito aqui provavelmente se refere ao desejo interior deles. Me parece aqui, a minha forma de interpretar esse texto, é que Jesus estaria falando assim para eles: olha, o desejo de vocês é muito bom, de não fracassar, de estar comigo. No versículo 35 de Mateus 26, Pedro falou: olha, se for necessário, até morro com o Senhor, e de modo nenhum negarei. E diz aqui que todos os discípulos disseram o mesmo. Parece que Jesus está falando: olha, a intenção de vocês é boa, está tudo bem, né? O Espírito Santo opera no nosso espírito esse desejo de ser fiel a Deus, de não negá-lo, de não abandoná-lo jamais, em nenhum momento. Mas Jesus diz: mas a carne é fraca. Claro que aqui, de momento, nessa situação, nesse texto, quero deixar bem claro isso, que Jesus está se referindo à carne aqui como a debilidade, a fragilidade física do ser humano. Eles não aguentavam, de tanta tristeza, eles não aguentavam ficar com os olhos abertos. É uma debilidade física da carne. O texto não está
ou melhor, esse termo carne não está propriamente dizendo no mesmo sentido, na mesma perspectiva que Paulo usa a palavra carne nos seus escritos. Paulo normalmente usa a palavra carne para dizer, ou para se referir, melhor dizendo, à natureza pecaminosa herdada de Adão, a natureza caída. Mas nos evangelhos, normalmente, não se refere a esse sentido. Lembra que João diz de Jesus que o verbo se fez carne? Então não está querendo dizer da natureza má, pecaminosa. Está dizendo, não lá no texto de João, estou dizendo no texto aqui, está se referindo à debilidade, à fragilidade, à fraqueza do corpo humano. E não a sua parte má e pecaminosa. Então, olha, a carne é fraca, ela é frágil. Se vocês não vigiarem, claro, vocês vão sucumbir às fragilidades da carne. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Claro que também os discípulos ali dominados pelo sono deveriam vencer em oração fervorosa a Deus por estarem com seu mestre no momento mais agonizante diante da cruz. É claro que, em última instância, vai apontar para a natureza adâmica, porque nós vemos que todo o pecado ele abrangeu todas as esferas humanas, da natureza e tudo mais, mas aqui o texto ele simplesmente quer dizer a sua debilidade e fragilidade física, e não a parte mais pecaminosa, tá certo? Então, a vontade de vocês é boa, mas o corpo ele é frágil, ele tem fragilidades, ele tem debilidades, e se vocês não se mantêm acordados e não buscarem a Deus em oração fervorosa, vocês vão sempre estar dormindo num momento como esse, agonizante, difícil que eu estou passando. Isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então, logo, eu concluo que esse texto, Jesus quer dizer o seguinte: mantenham-se acordados em oração fervorosa a Deus, para que vocês, ao serem postos à prova, venham a ser fiéis a Deus. Porque o Espírito está disposto a ser fiel, a não sucumbir e a fazer a vontade de Deus. Mas a carne é frágil, débil e pode levá-los ao fracasso. Então, textualmente, eles fracassaram por dormirem e não se manterem ali acordados em oração com seu mestre. E posteriormente eles fracassam em o abandonar, quando Jesus concluiu sua missão na cruz. Ou seja, meus queridos irmãos, esse texto, Jesus está se referindo a isso que eu acabei de expor para vocês. Eu interpreto desta maneira. Aqui quero também já abrir outro parêntese, não tem base para pessoas que usam esse texto para, quando pecam, para se auto-justificarem dizendo que a carne é fraca. Nada tem a ver com a questão mais pecaminosa, tem a ver com a debilidade e a fragilidade do corpo humano. Parem de usar esse texto para justificar seus pecados. Na verdade, esse texto aqui é um alerta para dizer que nossa natureza pecaminosa ela é frágil e débil. E precisamos nos manter fiéis a Deus em oração para que nós não viemos assim a fracassar. Tá certo? Na verdade, é um alerta de Jesus para os seus discípulos, primariamente, lógico, e para nós, que também somos discípulos do Mestre. Tá certo? A verdade prática diz o seguinte: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Ser tentado não é pecar, mas ceder à tentação é pecado. Somos tentados diariamente, entretanto o Espírito Santo que habita em nós nos dá poder para triunfar sobre as tentações. Isso aqui é importante destacar, que a tentação em si não é pecado. Nós somos tentados. Jesus foi tentado, contudo sem pecado. A tentação, quando nos sobrevém, não quer dizer que nós pecamos. Quer dizer que nós pecamos quando nós cedemos às tentações. E quando nós somos tentados, e normalmente isso é diariamente, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá poder para triunfar sobre as tentações. Se assim não fosse, toda a tentação nós iríamos cair, nós iríamos ceder em todas as tentações. Mas por que é que nós cedemos em algumas e em outras nós vencemos? Pelo fato de que nem todas as tentações que vêm sobre nós damos ouvido ao Espírito Santo. Porque todas as vezes que nós somos tentados, nós vemos claramente o agir do Espírito Santo em nós, nos colocando o desejo, nos dando a possibilidade, nos oferecendo um escape para triunfar sobre o pecado. Todas as vezes. Todas. Todas as vezes que a tentação vem sobre nós, o agir do Espírito Santo é real, é eficaz. Mas então por que não é em todas as vezes que nós vencemos? Porque não é todas as vezes que nós queremos ouvir a voz de Deus, não é todas as vezes que nós queremos nos submeter à direção do Espírito Santo e a este poder triunfador que o Espírito compartilha conosco no momento das tentações. Embora nós, em algum momento, vamos sim fracassar e pecar, nós temos que compreender que, se isso acontecer,
Nós temos, como estudamos na lição anterior, nós temos um advogado, um perdoador. Se nós confessarmos, nos arrependermos, nós temos a certeza que seremos perdoados. Mas todas as vezes que nós formos tentados, nós temos a garantia de que o Espírito Santo nos dá poder para triunfar sobre as tentações. E é isso que nós vamos ver na leitura bíblica em classe. O texto se encontra em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus venceu essa tentação como? Jesus, no seu ministério terreno, ele viveu debaixo da autoridade do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi por causa do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Lembre-se que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Paulo discorre isso em Filipenses 2, 5 ao 11. Então nós temos que entender que ele não usou as suas prerrogativas de Deus enquanto esteve no seu ministério terreno. Mas em todos os momentos ele dependeu do Espírito Santo. E não foi diferente no momento em que ele foi tentado. Jesus, após ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto e ali o diabo aparece até ele e o tenta 40 dias e 40 noites. E aqui, o diabo faz isso para tirar Jesus da missão de ser crucificado, da missão de oferecer o sacrifício salvífico, de como cordeiro ser a oferta sublime e de como sacerdote oferecer a oferta sublime. Porque Jesus, quando ele vai à cruz, ele vai como o sumo sacerdote oferecer, mas ele vai também como a oferta bendita e sublime de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. O diabo ele faz isso, ele instiga Jesus a pecar nessa tentação, ele oferece e trabalha nas esferas espirituais, nós vamos ver isso, na esfera física, espiritual e divina, para tirar Jesus do foco. Diferente do que alguns pregadores e ensinadores falam por aí, que quando Jesus foi crucificado, estava na cruz, houve festa no inferno. Isso daí é uma baita de uma heresia, uma baita de uma mentira, um erro gravíssimo, grotesco. O diabo sutilmente, de todas as maneiras, quis tirar Jesus do foco de oferecer o sacrifício na cruz. Sutilmente, até quando Jesus estava na cruz, alguém chegou até ele, eu não me lembro se era alguém do povo, eu acredito que foi, não me lembro agora no texto, mas disse, se o Senhor se tu és o Filho de Deus, desça daí e salva-te a ti mesmo. Sutilmente nós vemos o diabo trabalhando por meio de seus agentes para que Jesus não fosse até a cruz. Então Jesus ele é tentado no deserto 40 dias e 40 noites. O diabo teve a intenção de tirar ou de desviar Jesus do propósito que estava estabelecido por Deus. Deus estabeleceu o plano de salvação. O diabo quis tirar Jesus deste foco. Todavia, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, venceu Satanás, citando e vivendo as Escrituras Sagradas. Então nós precisamos compreender isso. Que o diabo ele vai nos tentar para nos tirar do foco da missão, do objetivo. E o maior objetivo do cristão qual é? Ser salvo. Então as tentações nos vêm para tirar a nossa paz, nos levar a cometer pecados, para que assim nós possamos perder a nossa comunhão com Deus. E o diabo quer nos desviar da presença de Deus, através das tentações. Porém, nós devemos ter Jesus como nosso exemplo sublime, de dependência do Espírito Santo, de citar as Escrituras e de viver as Escrituras. Nós temos um propósito também. Jesus tinha um propósito, nós temos um propósito também. O diabo quis desviar Jesus, o diabo também quer nos desviar do nosso propósito. Então, para nós triunfarmos sobre essas tentações, nós devemos viver na dependência do Espírito Santo, tendo gravado em nossos corações a palavra de Deus. Quando Jesus cita a palavra de Deus, ele está colocando a palavra de Deus como uma palavra viva, uma palavra eficaz, como a própria vontade de Deus revelada. A Bíblia é a própria palavra de Deus revelada. É aquilo que Deus quis revelar à humanidade sobre a sua vontade, sobre o seu caráter, sobre a sua essência, sobre a sua santidade, sobre o seu padrão, sobre o seu desejo. Está na Bíblia Sagrada. Então Jesus, ele nos dá esse exemplo, então que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus em ser dependente do Espírito Santo, citar e viver as Escrituras. Glória a Deus, para que nós possamos vencer as tentações e jamais nos desviarmos da presença de Deus e jamais nós perdermos esta comunhão tão maravilhosa com Deus e assim nós seguiremos triunfantes sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo e sobre a nossa natureza pecaminosa.
Então vamos ao tópico de número 1, e no tópico de número 1, como eu disse lá na introdução, o objetivo da lição é conceituar biblicamente o que é tentação e seus aspectos na esfera humana. Tentação, ela vem do grego peirasmos, é a palavra em grego, e depende do contexto para ter um significado mais concreto, mais pontual, mas ele significa teste, prova com propósito, instigar ao pecado por armadilha. Então tem esses tipos de significados e tudo depende do seu contexto. Nós temos, por exemplo, esse termo sendo usado de Deus para o seu povo. Então, quando se refere a Deus para o seu povo, sugere um exame, submeter o outro à prova para conhecer sua verdadeira natureza ou caráter. Então, vamos lá. Quando Deus, ele tenta, no sentido da palavra, mas não é tentação como o diabo tenta, nós vamos estar explicando isso, essa palavra peiasmos é usado para quando Deus testa, melhor dizendo, Deus usa como um teste, como uma prova. Quando Deus prova o seu povo, a palavra usada é peirasmos. É a mesma usada em Mateus 4:1, que diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Então depende muito do contexto, temos que ter esse cuidado. Então, quando se refere de Deus ao seu povo, está se referindo a esse exame, tá certo? A essa prova, e tudo isso com um propósito. Deus, ele prova o seu povo, ele testa o seu povo, a fim de conhecer a sua natureza, o seu caráter, a fim de ver onde está a confiança do seu povo, e não é para provar para ele, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, quando nos prova, ele já sabe o que está no nosso coração. Então, quando Deus nos prova, é para quem saber? Para nós mesmos. É para nós sabermos qual é o nosso caráter, qual é a nossa natureza, onde está a nossa confiança. Nosso coração está voltado ao quê? Deus prova os homens com adversidades para testar sua fé e a confiança nele. Mas não é para que ele saiba, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu repito isso para dar ênfase. Deus, ele prova o seu povo, a fim de que o seu povo saiba onde está a sua confiança. Deus sabe de todas as coisas, conhece nosso coração. Mas nós, às vezes, não sabemos o que está no nosso coração, então Deus, ele nos prova, para que nós saibamos onde está a nossa confiança. Quando Deus provou Israel no deserto por 40 anos, eles viram que a confiança deles estava, por exemplo, no bezerro de ouro. Estava, por exemplo, em voltar para o Egito nas mãos de Faraó. Eles provaram não ter uma fé fundamentada, firmada em Deus. Em todos os momentos eles murmuravam. Nós temos outro exemplo de Abraão ao levar Isaac para ser sacrificado ali. Deus está provando Abraão, está testando a confiança, a fidelidade de Abraão. E Abraão, ele compreendeu que a sua fidelidade estava em Deus, porque ele iria realmente sacrificar Isaac. Então, com exceção de Jesus, que foi tentado em tudo para nos dar o exemplo de triunfo e para nos auxiliar em nossas tentações, Deus, quando prova o seu povo, ele prova com este objetivo. E a palavra para esta prova, esse teste que tem um propósito, o propósito divino de Deus, é o mesmo termo usado para a tentação, peirasmos. Então aí nós temos também a referência do diabo. E o diabo quando provém a tentação do diabo, ele tem a intenção e o propósito de nos fazer tropeçar. Ele quer nos instigar a cometer rebelião contra Deus. Ele tem uma atitude ali de facilitar e incitar o pecado. Então, nós temos o exemplo de Mateus 4, do versículo 1 ao 11, do texto da leitura bíblica em classe, que nós citamos de maneira bem resumida, porque em alguma das outras lições passadas nós expomos com mais clareza esse texto. Nós entendemos que o diabo, a exemplo do que ele fez com Jesus, ele tentou instigar Jesus a pecar, a se rebelar contra Deus, a abandonar sua missão de salvar a humanidade. Então, a palavra ali, como eu já disse, é peirasmos também, tá certo? Então, na ideia, quando nós falamos de peirasmos, de tentação, se referindo ao diabo, então sempre tenha isso em mente, que é a forma que o diabo usa para instigar, para facilitar o ser humano a pecar e, consequentemente, ser escravo dele. Escravo do pecado, escravo do diabo, filhos da ira. Tá certo? Nós temos um outro exemplo na Bíblia, que é os fariseus e Jesus. Os fariseus, por exemplo, eles tentavam Jesus. Não só os fariseus, mas os saduceus, né? O povo, os religiosos da época tentavam Jesus. E quando nós falamos e se referimos a isso, nós estamos falando de uma atitude, uma má intenção. Então, peirasmo também significa essa questão, uma má intenção.
que eles tinham com Jesus tem um sentido de fazer tropeçar. Então, eles queriam fazer Jesus tropeçar em algo para o matarem, para terem um habeas corpus, para poder assassinar Jesus, para poder condenar Jesus. Então, eles usavam como se fosse uma armadilha. Então, aqui a palavra também é usada peirasmos. Por exemplo, quando levaram aquela mulher pega em ato de adultério para Jesus, ali diz que eles fizeram aquilo para tentar Jesus. Quando perguntaram sobre o divórcio, também fizeram para tentar Jesus, ou seja, como uma armadilha, como uma ideia de fazer Jesus tropeçar. Então nós temos outros exemplos, como quando perguntaram se era lícito pagar os impostos. Lembra que Jesus falou, traga aqui a moeda do tributo, e mostrou. Né? Então é uma frase bem conhecida que Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, estou só citando esses 3 exemplos, mas há vários momentos em que eles vão até Jesus para tentar Jesus, para querer pegar Jesus, como se fosse uma armadilha para pegarem Jesus em alguma palavra contra a lei ou contra Moisés, etc., para poder levar Jesus, arrumar uma boa ocasião de levar Jesus para ser condenado, para ser julgado e para matarem Jesus. Tá certo? Então, o objetivo da lição é conceituar biblicamente o que é a tentação. Então, biblicamente o que é a tentação pode ser usado, e é usado na Bíblia, de Deus para o seu povo uma forma de teste, de provação, para saber onde está a fé do povo de Deus. É usado também se referindo ao diabo e à sua tentação ao povo de Deus e propriamente a Jesus, como nós já citamos, a fim de incitá-lo a pecar, de instigar Jesus a pecar e também, consequentemente, a nós. O diabo usa essa mesma estratégia, também dos fariseus a Jesus. Certo? Então, biblicamente é isso. E também diz aos seus aspectos na esfera humana, conceituar biblicamente o que é a tentação e os seus aspectos na esfera humana. Na esfera humana, nós temos a tentação da nossa natureza caída, nossa natureza herdada de Adão, adâmica. Então, somos incitados a pecar contra Deus por causa da natureza adâmica que deseja o mal. Exemplos. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então nós vamos aqui citar aqui rapidamente vários pecados, não todos, obviamente, mas vários pecados que estão listados lá em Gálatas 5, 19 e 21, que Paulo diz que são as obras da carne. Aqui carne é natureza pecaminosa. E isso daqui é na esfera humana, nós somos tentados por essa esfera humana, nós somos tentados por esses desejos. O primeiro citado lá é prostituição, do grego porneia, relação sexual ilícita, relação com parentes, com animais, pessoas do mesmo sexo, pessoas casadas, né? A questão do adultério, ou relações antes do casamento, que é a fornicação e etc. Tudo isso é incluído nessa palavra porneia. Isso aqui é uma obra da carne e nós somos tentados a cometer este pecado. Todos os pecados que eu irei citar aqui vêm da cobiça do próprio ser humano e somos tentados a cometer. Porque nossa luta não é somente contra o diabo, não é somente contra o mundo, mas contra essa natureza pecaminosa. Lá também é citado em Gálatas 5, 19 e 21, impureza, do grego a catarsia, que significa impureza moral, uma vida libertina, motivos impuros, corrupção, depravação. Olha o que isso significa. Ter motivos impuros, nós somos tentados a ter motivos impuros em tudo. E aí, enquanto você está ouvindo isso, você pode parar e se analisar e saber quantas vezes você teve motivos impuros, quantas vezes você se corrompeu por algo, quantas vezes você quis ter uma vida libertina, depravada. Somos tentados a isso. Tem pessoas que não são cristãos e eles tendem a entender que o cristão, o crente, ele não é tentado a essas coisas. Todos nós somos tentados. Todos nós sofremos tentações nessas áreas. A outra, que é citado lá, é lascívia. O que quer dizer lasciva? Do grego, azeugeia, excesso sexual. Ou seja, é usar roupas sensuais, ter a motivação de sensualizar, puro prazer próprio, ganância desavergonhada, olha só. Somos tentados a ser lascivos. Olha só, e o que tem de crente usando roupas sensuais, que tem motivos de sensualizar. Veja só, se não se arrepender, queridos irmãos, dessa lista de pecados que eu estou citando e ainda irei continuar a citar, não herdam o reino de Deus, está escrito na palavra. É muito perigoso e nós somos tentados a isso. Então olha o perigo da tentação. Olha o perigo de nós cedermos à tentação. Nós somos tentados a ser sensuais, a querer sensualizar, a ter prazeres próprios. Quando nós pensamos somente nos nossos próprios prazeres, isso aqui é lascívia. Idolatria, do grego eidolatreia, adoração a falsos deuses. A Bíblia usa muito esse termo para dizer sobre cobiça, avareza, né, ganância monetária. É rejeitar a Deus e amar o pecado. Colocar tudo que nós colocamos à frente de Deus no nosso coração é a idolatria.
né? O que inclui rejeitar a Deus, né? E amar o pecado. Todo tipo de pecado é idolatria. Porque nós estamos colocando o pecado acima de Deus no nosso coração. Feitiçarias do grego farmakeia, o uso de drogas, artes mágicas, o uso de amuletos, o misticismo pagão. Então devemos nos atentar a isso. Inimizades do grego ekta, que significa causar inimizade, ódio, se tornar inimigo ou fazer inimigos. Somos tentados a isso. Somos inclinados a isso por causa da nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Isso daqui nós vivemos essas tentações. Claro que nós somos salvos em Cristo e o Espírito Santo produz em nós o caráter santo de Cristo. Mas se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não nos mantermos vigilantes, o que acontece? Nós iremos praticar tudo isso. Porfias, do grego eres, que significa contenda, luta, falar com discórdia. A Bíblia refere-se a falsos membros da comunidade que ficam causando discórdia. Olha só, pessoas que querem dividir na comunidade cristã, causar divisão, discórdia, contenda, luta, brigas. Ciúmes também é citado nessa lista de pecados do grego zelos. Ciúmes causado por inveja, ira, competição. Somos tão inclinados a esses tipos de pecados, nós devemos nos manter vigilantes. A Bíblia também continua nos dizendo sobre a palavra iras, do grego tubos, violência, fúria, cólera, explosão de ira, querer vingança. Por isso que Jesus ensinou que bater de um lado da nossa face deu o outro também. Mas nós nos inclinamos a querer vingança, a querer ser violento. Discórdias, do grego eriteia, espírito partidário e rebelde, desejo de promover-se, colocar-se acima, planejar, promover divisão na comunidade. Isso quer dizer discórdia. Pessoas partidárias, rebeldes, olha só, que querem se colocar acima de outras. Isso é terrível, terrível. Tem pessoas que estão vivendo essas coisas de maneira assim, que estão até naturalizando o pecado. Não podemos naturalizar o pecado. Não podemos romantizar o pecado. Não podemos ter isso como algo irrelevante. Nós devemos nos atentar que nós somos inclinados a cometer essas coisas, mas nós não devemos cometer essas coisas porque nossa vida deve ser direcionada pelo Espírito Santo. Continuando aqui, dissensões, Paulo lista, do grego dicostasia, que significa desunião, divisão, causar afastamento, desavença, oposição. Quantos que cometem isso estão a caminhos da condenação eterna se não se arrependerem. Facção, do grego haireses, significa grupos que seguem seus próprios princípios, falso ensino, heresias destruidoras. Olha só, essa palavra aqui é usada para os falsos irmãos, falsos profetas que dirigem heresias, falsos ensinos, enganos aos cristãos. Paulo continua dizendo sobre invejas, do grego pitonos, é o sentimento de desgosto produzido ao ser testemunha ou ouvir da prosperidade de outros, desejo de prejudicar o outro com atos traiçoeiros. Vai dizer que o povo não é inclinado a essas coisas? As pessoas são inclinadas a cometer essas coisas. Paulo continua dizendo sobre bebedices, glutonarias, que é estado de embriaguez, ser bêbado, beber. Glutonarias é orgias, festas e reuniões com todo tipo de imoralidade. E olha só o que Paulo conclui dizendo no versículo 21. E coisas semelhantes a estas, que eu expus até agora. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Nós somos inclinados, nós somos tentados a cometer essas coisas, mas aqueles que cedem, aqueles que praticam tais coisas, Paulo está dando ênfase, não herdarão o reino de Deus. É impossível herdar o reino de Deus cometendo todas essas práticas. Por isso que nós, servos de Deus, precisamos andar de acordo com aquilo que o Espírito Santo produz em nós, que é o fruto do Espírito, que é o caráter santo de Jesus em nossos corações. E assim nós vamos vencer as tentações. Tá certo? Então que possamos nos atentar a isso, a esses pecados, que possamos nos atentar a essa lista de pecados. E Paulo diz que coisas semelhantes a estas. Tem gente aí cometendo isso daqui na maior naturalidade. Tô nem aí, tá tudo bem, né? Mas não vai herdar o reino de Deus, é o que Paulo diz. Pessoas que estão praticando, que amam essas práticas. Então, devemos nos atentar e cuidar, que seremos tentados a ter essas práticas, mas não devemos praticá-las. Vamos continuar aqui para o tópico de número 2. No tópico de número 2, o objetivo da lição é mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Então Jesus, queridos irmãos, mostrou
a nós que a tentação é real e o diabo nos tentará em todas as áreas. Jesus foi tentado na área física, na área de natureza divina e na área de natureza espiritual. Na área física, quero aqui expor uma aplicação já prática para nós. Lembra que o diabo falou para ele transformar essas pedras em pães. Então isso quer dizer na área física, lá em Mateus 4, versículo 1 ao 11. Então, quando falta o alimento, a vestimenta, a saúde, necessidades físicas, necessidades básicas, nós somos tentados também. Somos tentados a perder a confiança, a deixar de confiar em Deus, na providência de Deus. Nós somos tentados. Às vezes vai faltar realmente algo a vestir, um alimento, alguma coisa. Às vezes vai nos faltar saúde. É onde nós vamos ser tentados. Jesus foi tentado dessa maneira. Na área de natureza divina, Jesus foi tentado quando o diabo o tentou, melhor dizendo, pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, né, dizendo que os anjos o guardariam. Isso é de natureza divina. E em nós também seremos tentados nessa área, embora, claro, nós não somos divinos, mas nós temos a natureza divina morando em nós. O diabo irá querer colocar dúvidas sobre os cuidados de Deus em nossas vidas, na providência de Deus cuidar de nós. O diabo irá fazer isso. Seremos tentados dessa maneira. Na área de natureza espiritual, Jesus foi tentado na área de natureza espiritual, quando o diabo tentou ali, o desafiou a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino aqui, um reino sem cruz. Lembra que o diabo fala para eles: te darei todos esses reinos se você se prostrado me adorares. Isso é de natureza espiritual. E tendo isso em mente, o diabo vai nos tentar quando ele nos oferecer uma vida cristã sem renúncia, de facilidades. O diabo irá nos tentar dessa maneira. Então Jesus lidou com essas tentações. Jesus lidou com a tentação do diabo, dos fariseus que eu citei antes. Ele lidou com essas situações e sempre venceu as tentações, ensinando o que o Pai tinha ordenado, sempre ensinando a verdade, que os confortavam. Sempre venceu, lidou com essas tentações, interpretando corretamente as Escrituras Sagradas, pontuando onde era o erro deles. Jesus lidou com as tentações dessa maneira. E Jesus nos mostrou que é possível vencer as tentações com a prática do jejum, da oração e expondo as Escrituras como fonte de autoridade suprema. Então entenda, Jesus lidou, Jesus passou por tentações e nós iremos passar também. E ele lidou de forma sublime, triunfou sobre essas tentações e nós também conseguiremos, se assim nós termos Jesus como nosso principal exemplo e mais sublime exemplo. Tá certo? Jesus lidou também, por exemplo, com a tentação oferecida por Pedro. Lembra quando este não vigiou, influenciado ali pelo diabo, disse: não, Jesus, o senhor não... Que isso? O senhor não pode morrer não. Aqui parafraseando. Jesus fez o quê? O repreendeu. Jesus o repreendeu. Então, Jesus lidou de diversas formas com essas diversas tentações. Nós devemos também ter isso em mente e saber lidar com as tentações que vêm, que nos sobrevêm, às vezes contra-atacando, às vezes ensinando realmente a verdade, interpretando corretamente as Escrituras, confrontando, pontuando o erro, de forma, claro, de forma amorosa e verdadeira. Então, nós devemos ter isso em mente, ter Jesus como nosso sublime exemplo e tendo a certeza que nós também saberemos lidar com as tentações, assim como Jesus lidou com as tentações de sua época no seu ministério terreno. No tópico de número 3, nós já vamos caminhando aqui para a conclusão. O objetivo da lição é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, uma maneira de superar as tentações é permanecer alerta e orar, como nós vimos antes. E isso significa estar consciente das possibilidades da tentação, sensível às sutilezas e moralmente decidida a lutar com coragem. Como as tentações atacam onde somos mais vulneráveis, nós não conseguimos resistir sozinhos. A oração é essencial porque a força de Deus pode sustentar as nossas defesas e derrotar Satanás. Então preste atenção. As estratégias é a seguinte: estar alerta. Nós devemos saber onde nós somos mais vulneráveis. Nós devemos estar alerta com isso. Nós devemos estar vigilantes quanto às nossas debilidades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e onde nós somos mais vulneráveis. Normalmente é nessa esfera, é nessa área que vai vir as tentações. Porque normalmente onde a gente é mais vulnerável é onde
a nossa carne cobiça, a nossa natureza pecaminosa se inclina. Então, por primeiro, precisamos reconhecer onde há as nossas debilidades. Após isso, devemos estar alertas, vigilantes a todo momento. E enquanto isso, nós devemos ter uma vida de oração, de jejum e de comunhão com Deus. Essas são as estratégias. Jesus também apresenta outra, que é usar as Sagradas Escrituras para triunfar sobre o diabo. Somos ensinados por ele que a palavra é uma arma poderosa para vencer o acusador, ela é a espada do Espírito. Né? Então nós devemos viver o que está escrito e citá-las. Devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo quando formos tentados. E ele nos ajudará de alguma forma a arrumar um escape. Porque a Bíblia nos diz, nos garante isso, que nós vamos ser tentados, mas Deus providenciará um escape para essa tentação. Então, o que eu quero expor aqui para os irmãos. Vamos voltar aqui ao tópico. Ó. Apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. A minha fala aqui é que não existe uma palavra mágica, um estalar de dedo, não existe um amuleto, nem dinheiro, ou coisa alguma, nenhum objeto, nada disso possa ser usado pelo crente para resistir à tentação. Não é citar uma palavra mágica e pronto. Não. O que precisa ser posto em prática é ter uma vida disciplinada em oração, em jejum, em consagração, em estudo da palavra de Deus, é ter uma vida em obediência a Deus, é amar a Deus e ao seu semelhante, olha só, é ser amigo de Deus, é confiar plenamente em sua providência. São essas atitudes que irão nos auxiliar a vencer o tentador que vem nos instigar a pecar, através do mundo libertino de nossa natureza que se inclina para o que é mal. Então veja, não adianta você ir atrás de profetas, entre aspas, de pessoas que se dizem profetas, vamos dizer assim, que é melhor, ir atrás deles e receber uma palavra deles não vai mudar nada na sua vida. Referente a isso aqui, não vai mudar nada. Não vai mudar nada você pedir oração e alguém orar por você e pedir para que decretar que você vai vencer as tentações. Não, isso não vai adiantar, não é uma palavra mágica, não é esse tipo de coisa. Para vencer a tentação, precisa ter uma vida disciplinada. Para vencer a tentação, precisa ser sensível à voz de Deus. Precisa ter comunhão com Deus, precisa viver para Deus. Não é palavras mágicas, não, estralar os dedos que o diabo vai sair correndo e você vai vencer. Precisa-se ter uma vida disciplinada, uma vida com Deus. A tentação vai vir. E mesmo tendo essa vida de comunhão, de amizade com Deus, disciplinada com Deus, como eu acabei de citar, nós temos uma probabilidade muito grande de pecar. E você acha que você, querendo fazer barganha com Deus, vai vencer isso? Não é através de barganha, não é através de dinheiro, não é através de comprar a vassoura que varre os pecados, o óleo ungido, não sei o que lá mais, que estão vendendo tudo por aí. Esse sincretismo religioso não é nada disso que vai te dar poder para vencer o pecado, para vencer as tentações. É ter uma vida disciplinada. Então tenha isso em mente. Tá certo? Não vou me estender mais aqui. Vou ler aqui a conclusão, que diz o seguinte: semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sido edificado, que o Senhor esteja com suas mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem, todos os seus recursos, que Deus abençoe grandemente. Nos vemos até a próxima lição, se assim Deus permitir, a lição de número 10, que nós iremos falar sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, iremos falar sobre santificação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.